Bom dia, um lindo dia, quarta-feira, hoje é dia 3 de maio, e continuamos a nossa semana com as mini lives integrativas. Hoje a gente vai trabalhar a cura das ações do corpo físico. Todas as terças-feiras nós iniciamos com relaxamento, trabalhando o mental. Vamos vindo para o corpo físico. Um bom dia, Jéssica. E daí a gente continua a semana com o corpo energético na quinta-feira. Bom dia, Roberto. E às sextas-feiras a gente trabalha as emoções. E o tema dessa semana, ele é sobre as emoções. Bom dia, Graciete. A gente trouxe aqui, ontem a deusa Deméter, que fala sobre os sentimentos, as emoções. E eu começo aqui lendo um pouquinho essas cartas da energia das semanas. Eu tiro sempre desse oráculo aqui, o oráculo da deusa. Eu não sou super a pessoa do tarô, das cartas, mas tem alguns baralhos especificamente que me chamam. E o oráculo das deusas foi um deles que eu senti de comprar muito antes de eu fazer essa transição de carreira. E sempre sai muito pontualmente a energia, o que precisa ser trabalhado. E a gente que tá começando aqui o mês de maio, é importante a gente trabalhar, não só no mês de maio, bom dia, Fábio, mas para a vida, a gente trabalhar essa questão da energia, das emoções e dos sentimentos. Na mitologia, quando a gente fala de Deméter, a deusa que saiu aqui, se você ver a imagem, ela tem uma cobra no pescoço, tem o fogo aqui. E daí, falando um pouquinho da mitologia, ela vai explicar um pouco o que compõe esses elementos que estão aqui na carta, Deméter, cujo nome significa portal de entrada para o feminino misterioso. Foi adorada como a grande deusa, muito antes de os gregos patriarcais conquistarem os povos que adoravam a deusa, que agora é a Grécia, impusessem seu panteão olímpico, dominado por deusas masculinas. Como grande deusa, Deméter é conhecida por criar a agricultura, por instituir a ordem social e por seus ritos de mistério em Eleusis. Num belo dia de primavera, a filha de Deméter, Perséfone, foi capturada por Hades, deus do inferno. Em meio à dor e ao trauma emocional, Deméter retirou sua energia vital da terra. E veio o inverno. Zeus persuadiu Hades a devolver Perséfone a Deméter. Para induzir Perséfone a ficar, pois ninguém pode voltar do inferno depois de comer o alimento dos mortos, Hades deu a ela uma romã, e ela comeu 6 sementes. Assim, foi-lhe permitido voltar para Deméter durante 6 meses do ano. Os outros 6, ela passava com Hades no inferno. E daí, quando a gente fala de sentimentos e emoções, se a gente perceber, nós temos sentimentos, emoções que a gente considera mais leves. E também temos sentimentos e emoções que a gente considera mais pesado. E a Deméter, quando fala que ela foi buscar a filha dela, teve essas sensações, esses sentimentos, as emoções, que foi buscar a filha dela lá no inferno, fala muito sobre nós, sobre a nossa vivência aqui, na Terra. Quando a gente entra em contato com os sentimentos, as emoções, tem momentos que tá tudo bem leve e tem momentos que a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá tudo tão pesado,
E é sobre esses momentos que a gente tem essa conexão com a escuridão e também momentos que a gente tem conexão com a luz. E uma coisa que a gente pode ir percebendo é que até no mesmo dia a gente tem esses sentimentos mais luminosos, essas emoções mais intensas, emoções mais densas. E quando a gente fala sobre integração, sobre a gente trabalhar, né, a integridade, deixar tudo passar, tudo pertencer, é sobre isso. Porque a tendência é a gente se apegar a determinados sentimentos e emoções. E nem todo mundo se apega, bom dia, Valquíria, nem todo mundo se apega a necessariamente sentimentos mais leves. Tem pessoas que, devido ao tipo de personalidade que ela desenvolve, né, ela tem a tendência a gostar do mais escuro, do mais sombrio, do mais denso, da tristeza, daquela sensação de lentidão, né? E são tipos de personalidades, né? Não é exatamente quem as pessoas são, necessariamente. É quem elas estão. E conosco é essa mesma questão. Quando a gente vive, né, profundamente os sentimentos, as emoções, não são quem nós somos. Aquilo é quem nós estamos. Porque as sensações, os sentimentos, as emoções são coisas que passam. Mas, dependendo de como está o nosso psicológico, a gente pode se apegar a determinadas sensações, a determinados sentimentos, a determinadas emoções. Então, o que a gente faz, né, é a gente entender que isso, né, é passageiro e como o movimentar das águas vai nos ajudando a lidar com sentimentos e emoções. O corpo físico, que é o que a gente está trabalhando hoje, né, ele é essencial quando a gente fala de sentimentos e emoções. Porque o que acontece muitas vezes, a gente paralisa, a gente para esse fluxo das emoções, porque é uma raiva muito intensa, é um medo muito paralisante, é uma tristeza que faz a gente olhar para dentro, né? Ou uma alegria que a gente impede, porque de repente as pessoas ao nosso redor são todas tristes e a gente, pra se encaixar, a gente não deixa aquela alegria brotar. E daí quando a gente faz isso, é como se as águas dos nossos corpos, elas parassem, a gente tentasse impedir esse fluxo. E água parada, né, ela vira praticamente um pântano. Então, a gente trabalhar os sentimentos, as emoções, os movimentos, é para quê? Para que a gente possa, né, deixar tudo fluir. Tem um filme que eu gosto muito, se chama Jojo Rabbit, que é um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e eles conseguiram fazer. É coisa de gênio, assim, eles conseguiram fazer de uma forma mais leve e mostrar a profundidade sem perder a profundidade, mas fizeram num formato meio de comédia, uma sátira a tudo aquilo que aconteceu e não ficou de mau gosto, não foi uma coisa que você olha, né, você fica revoltado, porque foi algo muito profundo que aconteceu, né, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E aí, tem uma das frases finais ali do filme, né, fala assim: deixe tudo acontecer com você. A alegria, o terror, nenhum sentimento é final, né? E é sobre isso quando a gente trabalha os sentimentos, as emoções, a gente deixar esses sentimentos, essas emoções, como se fossem água correndo por nós, né? E quando a gente deixa esses sentimentos, essas emoções correrem, a gente percebe que eles não nos matam, porque nenhum sentimento
nenhuma emoção é final. Eles são como se fossem visitantes, né? Visitantes com uma mensagem para nos trazer aqui e fazem parte da nossa integração. E lendo agora o significado da carta. Deméter veio para iluminar o seu caminho pelas trevas e pelo desafiador labirinto dos sentimentos e das emoções. Está na hora de alimentar a totalidade, aceitando, reconhecendo e expressando os seus sentimentos. Sentimentos são o que você sente. Emoções são as suas reações aos sentimentos. Sentimentos são expressados, crescem e podem provocar doenças. Quer dizer, sentimentos não expressados crescem e podem provocar doenças, pois ocupam espaço interior e bloqueiam o fluxo de energia sã. Talvez seus sentimentos e você não tenham sido ouvidos quando você era criança. Por isso, você precisou dar mais energia a eles para receber qualquer tipo de resposta. Talvez o seu medo das emoções ou dos sentimentos o tenha deixado muito vulnerável. Talvez o tenha soterrado ou levado a lugares de onde você não é capaz de voltar. Deméter diz que quanto mais você aprender a aceitar e a reconhecer seus sentimentos, menos tempo você gastará em redemoinhos emocionais e mais energia terá para viver a vida. Quanto mais você aprender a aceitar e respeitar os seus sentimentos, mais seguro se tornará expressá-los. Eu vivo falando aqui e vale reiterar, né? Não existe sentimento ou emoção ruim. Não existe, a raiva é ruim, então vou prender, né? Quando a gente prende a raiva, e ainda mais hoje que a gente tá falando de cura das ações, a gente prende a nossa energia de fazer os movimentos de mudanças necessários. Se a gente prende, se a gente não ouve a tristeza, aí que a gente vai ter a tendência a ficar com depressão. Porque a gente não tá ouvindo aquela sensação, aquela tristeza que a gente precisa acolher, que a gente precisa, né, deixar fluir, fazer, olhar, deixar participar. E daí ela perdura, porque a gente não tá deixando viver mesmo aquilo. E ela vai, né, cristalizando em partes do nosso corpo. Se a gente não vivencia aquela sensação de nojo, de injustiça por algumas coisas que aconteceram, a gente não ressignifica aquilo. E aí, quando a gente vê, a gente só tem gosto amargo, né, na vida. A gente tá vivenciando sem olhar para aquelas sensações, sem ressignificar. E continua, e perdura, né? E se a gente não olha, né, pro nosso medo, é muito difícil a gente encontrar verdadeiramente a nossa coragem. Porque coragem não é uma coisa que vem do externo, ela é uma ação do coração. E se a gente não olha pro medo, a gente tá fugindo da vida, a gente tá fugindo de nós mesmos. Então é muito provincial, né, a gente tá trabalhando essas cartas. Porque quando eu falo, né, sobre todos nós, todo mundo que tá aqui nessa terra, a gente vivenciou tanto trauma, tanta questão, a gente se conectar, né, principalmente quem trabalha com terapias também, a gente sempre tá fazendo os nossos processos terapêuticos. É importantíssimo. Para que a gente deixe o nosso fluxo. Bom dia, Deva. A gente está sentindo o nosso fluxo de emoções, de sensações, lindo dia. É importante para que quando a gente toca outra pessoa, eu falei isso para nós, né, para quem é terapeuta, mas as pessoas que não são terapeutas, que trabalham com o público, que tem relacionamento com a família, a gente fazer esse processo terapêutico é para quê?
é para que as emoções elas não fiquem presas no nosso corpo, para que elas podem ser vivenciadas e elas não virem doenças físicas. Rapidinho eu vou contar para vocês aqui uma história sobre não deixar a raiva fluir, né? No meu último trabalho que eu tive no mundo corporativo, eu não deixei, eu senti um nojo das injustiças, de coisas que estavam acontecendo. Eu tinha me prometida uma promoção e eu tive a promoção na área de fazer as coisas, mas não chegava, já tinha passado 4, 5 meses, não chegava a parte financeira, né? E eu tava me sentindo abusada ali. E eu não fiz esse movimento, que era necessário eu sentir a raiva, mas eu prendi a raiva, afinal, é feio sentir raiva, né? E daí eu fui prendendo isso, fui vivenciando aquela sensação de, nossa, tô sendo abusada, e não fazia nada com aquela energia. Demorou muitos meses até eu pedir a demissão. E quando eu finalmente pedi a demissão e estava cumprindo o aviso prévio, começou a vir uma dor aqui no meu pulso. E foi passando os dias, né? Eu lá trabalhando, foi subindo, foi aumentando a energia, até que um dia após o trabalho eu tive que ir pro médico, porque a dor tava aqui, ó. Parecia que o meu braço todo meu braço esquerdo tava todo paralisado, dolorido. E daí eu fui no médico, eu vi que eu tava com tendinite, né? E daí ele fez esse processo comigo. Bom dia, Larissa. Ele falou assim, não, você precisa de relaxar, tá passando muito estresse, né? E vai lá pra casa, você tem 10 dias aí pra não ir pro trabalho, de atestado. E foi muito interessante pra mim, assim. Eu até fiquei com aquele receio, né? A pessoa que gosta muito de servir. Falei, nossa, eu já vou sair da empresa, vai ficar 10 dias sem ir, né? E depois, terapeuticamente, eu trabalhei tudo isso, porque era uma sensação de injustiça. E como eu tava fazendo esse autoabuso comigo, além da empresa, né? A Larissa falando aqui que também passou por algo parecido. E foi muito simbólico, porque foi bem do lado esquerdo. E quando a gente fala de sentimentos, emoções, é o nosso lado feminino, que a gente não deixa aflorar, né? A gente tá agindo, mas a gente tá se calando. E daí, hoje, toda vez que eu vejo que eu tô com uma dor no meu corpo, alguma coisa assim, eu procuro perceber o que eu tô cristalizando, o que eu não tô trabalhando, eu tô fugindo, né? Que precisa ser olhado. E é isso. Então eu incentivo vocês, porque senão, né, a gente não consegue exercer outra parte, a parte masculina, a parte da produtividade que a gente tanto quer nesse mundo, né? Entregar, fazer, se sentir bem, mas não tem como a gente se sentir bem se a gente está negando os nossos sentimentos e as emoções. E o movimento que a gente vai fazer hoje aqui, afinal, hoje é dia da cura das ações. Eu sei que tem pessoas que talvez não vão poder fazer esse movimento, que estão indo para o trabalho, dirigindo, no carro, né? Mas então, só ouçam simplesmente, sintam essa música e vão imaginando como se fosse uma cachoeira que vai ir passando essa energia para o seu corpo, para a gente deixar ir os sentimentos, as emoções, sejam eles quais foram, tristeza, raiva, medo, alegria, deixar fluir o que quer que seja necessário fluir neste momento. E para quem puder, eu vou pedir para você levantar para fazer movimentos de acordo com a música, mas quem não puder, mesmo que seja sentado, em pé, parado no ônibus, ouve a música e imagina uma cachoeira, uma água, né, descendo. Imagine uma água descendo pelo seu corpo para que você possa vivenciar essas emoções. Vou colocar a musiquinha aqui. Ela é bem rapidinha pra gente finalizar a live fazendo esse movimento.
Então, por um momento, a gente vai fechar os olhos, né? Quem puder já levantar, fechar os olhos, inspirar pelo nariz, respirar pela boca, inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E mais uma vez, inspirando bem profundo, soltando pela boca. E agora, vai imaginando como se você estivesse embaixo de uma cachoeira. Embaixo de uma cachoeira que vai limpando do topo da sua cabeça, passando pelos seus ombros, passando por todo o seu corpo até chegar lá embaixo. Embaixo dessa cachoeira vai vindo esse fluxo intenso, esse fluxo contínuo. Porque a cachoeira é uma queda d'água que não para, está em contínuo movimento. E a gente fazer esse movimento aqui, como se estivesse na cachoeira, são as contínuas sentimentos, emoções, a gente deixando passar. E agora com música, a gente vai fechando os olhos e continuando fazendo movimento com o corpo da esquerda, direita e fazendo um movimento de cima para baixo, esquerda, direita, cima, baixo, esquerda, direita. É o movimento do corpo embaixo dessa cachoeira, deixando sentimentos, emoções passarem. Se for tristeza, sinta tristeza e deixa ir. A raiva vai fazendo esses movimentos para baixo, com as mãos para frente, pro lado e deixando passar. Alegria! Ela também tem espaço aqui. Tá sentindo, acolhendo, vivenciando o que de pior pode acontecer quando a gente dá os nossos passos. E a gente recebeu um não, mas assim como a cachoeira, que está em constante fluxo, a nossa vida também está em altos, baixos, movimentos. E vamos liberando, assim para baixo, esquerda, direita, frente, trás, frente. E trazendo agora as mãos no coração, vai integrando e agradecendo os sentimentos e as emoções. Eles são intensos, mas são o que sinaliza quando a gente coloca a mão no nosso coração e sente ele batendo, respirando junto. A gente sente dor, a gente sente alegria,
apego, aversão, por estarmos aqui, vivenciando e evoluindo. O nosso processo é a gente deixar as coisas fluírem, as coisas passarem e a gente ir de acordo com o nosso próprio fluxo. Trazendo a cabeça agora em direção ao peito, que a nossa mente se alinhe com o nosso coração e que os nossos atos também se alinhem com os nossos propósitos. Vamos se espreguiçando, retornando. Quarta-feira, desejo um excelente dia para todos nós. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E amanhã continuamos trabalhando o corpo sutil e as emoções. Um abraço, gente!